1 Reis 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Né? Veja que palavra, e achou a Eliseu. Que palavra, né? Ele achou a Eliseu. Certamente Deus colocou no coração dos seus servos, né? Não foi programado, não foi arquitetado, ele não saiu em busca de um amigo, né? Ele não foi em busca de um amigo, ele achou a Eliseu. Quando ele ia passando, ele viu, Deus colocou no coração dele e disse: é isso daqui, né? Coisa boa e outra, fazer as coisas na direção de Deus, não na direção do amigo, da amiga. Por melhor que seja o amigo, não vá não, é por isso, irmãos. Segredo aí na direção de Deus, porque ele sabe o melhor caminho. Partiu, pois, Elias ali e achou a Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Olha o que ele estava fazendo, estava trabalhando, irmão. Às vezes a gente cria o nosso perfil e acha que sempre tem que ser alguém da escola de profeta. Eliseu poderia buscar, Elias poderia buscar alguém da própria escola de profeta, alguém que já fosse profeta, alguém que já estivesse estudando as escrituras, e não, mas ele escolheu alguém que estava no campo trabalhando, porque quem escolhe é Deus. Aleluia! Então o perfil é o perfil de Deus, a vontade é a vontade de Deus, e a escolha tem que ser a escolha de Deus. Nós temos que ser como Elias, humildes e atentos à voz de Deus. É esse aqui, Senhor, é esse aqui. Glória a Deus. Ah, mas ele é pequeno, não importa. Deus é grande, mas o pequeno grande. Ah, mas ele não fala direito, não importa. Deus fez o surdo, o mudo, e Deus dá voz a gente. Foi isso que ele disse para Moisés. Então, quando Deus escolhe, Deus capacita. Ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ou seja, Deus mandou, eu obedeço. É esse, Senhor? Seja esse. Já estou lançando o meu manto sobre ele. Quero nem saber. O Senhor disse, o Senhor se responsabiliza, né? Não ia lançar o manto sobre aquele que Deus não mandou, que Deus não achou, que não foi achado por Deus. Ah, mas ele é tão bom, irmão. Se prepare para o problema, viu? Ah, mas ela é tão boa. E aí a gente tem tanta coisa de gente tão boa, de gente tão maravilhosa, de gente tão espetacular, mas que não tem a direção de Deus, e depois vem a consequência. Versículo 20 diz: então deixou este os bois, correu após Elias e disse, veja bem, ele diz: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Veja que palavra maravilhosa, irmãos. A chamada para o ministério não é uma chamada para que eu despreze a minha família. Sendo chamado por Deus para a sua obra, eu devo honrar meu pai, eu devo honrar minha mãe, eu devo honrar minha família. Eu não devo se esquecer da minha família, mesmo quando Deus me chama para a sua obra. Dá para honrar Deus e a obra, e dá para honrar a família. Então a responsabilidade da obra não tira a responsabilidade de honrar a família. Vê se o profeta não deixou. Jamais o profeta ia impedir, irmão, porque se o profeta impedisse, o peso estaria sobre os ombros do profeta. E aí ele disse: deixa eu honrar meu pai, deixa eu honrar minha mãe, deixa eu honrar minha família. O profeta disse: pode ir, estou com medo desse negócio. Porque família é a primeira instituição criada por Deus. Não adianta nenhum sucesso lá fora e um fracasso dentro da família. Eu já falei aqui, não sei se é aqui, mas eu andei falando esses dias aí sobre Gideão. E quando Deus chamou Gideão para guerrear contra os midianitas, e entre a chamada de Deus a Gideão e entre o conflito com os midianitas, tinha algo especial no meio. Esse conflito, essa guerra, esse trabalho não
enviei, eu já te coloquei, eu já te instituí. Mas tem um negócio: antes de tu ir resolver o problema dos outros, resolve primeiro o teu problema. Primeiro vai lá na tua casa, quebra o ídolo que está no meio da tua casa, conserta o altar, sacrifica, e depois que tu consertar tudo isso, aí tu vai lutar contra o midianita. Gideão primeiro foi resolver o problema dentro da sua casa, e depois ele foi resolver o problema com os midianitas. E Deus quer que sejamos assim, irmãos. Primeiro tem que colocar a casa em ordem, primeiro tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, dos filhos, da esposa, do marido. Isso já é um testemunho de um cristão verdadeiro. Primeiro eu cuido da minha casa, depois eu cuido da casa do Senhor. Onde está escrito, irmãos? Onde está escrito na chamada? Que governe bem a sua casa. Para governar a casa do Senhor, primeiro tem que governar bem a sua casa. Aí Elias sabia disso. Aí disse: pode ir. Pode ir honrar seus pais. Vá. Agora tem uma coisa, viu? Vá e volte. Porque dá para honrar lá e dá para honrar cá. Dá para fazer lá e dá para fazer cá. E não é tanta coisa em casa, mas a palavra de Deus está dizendo: volte também. Irmão, mas é tão difícil lá em casa, mas Deus está dizendo: faça aqui também. Dá para fazer lá e dá para fazer cá. E assim Deus se agrada. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele respondeu: vá e volte, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Veja o que ele fez: tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o que, irmãos? E o servia. A chamada é para quê, irmãos? A chamada, irmãos, é para estar em eminência. É isso, irmãos? A chamada é para estar em destaque. Não, irmãos, a chamada é para aparecer. Não, a chamada é para ser lembrado. A chamada, irmãos, é para servir. Quem exalta, quem levanta, quem mostra, quem revela é Deus, irmão. Mas nem se lembraram de mim. Quem disse? Quem disse que não lembrou? O Deus eterno, o Senhor, aquele que vê tudo. Ele viu quando você fez que ninguém viu. Ele viu, e digo mais: ele não só viu, não, ele resistiu também. Oh, glória a Deus. Está pensando que passa em branco, é? Deus não deixa nada passar em branco. Diz a Bíblia que ele não é injusto para se esquecer a tua serventia e como serviste os santos e como ainda servir. Deus é fiel. Ele é fiel. Esqueceram de mim, nem se lembraram. Mas eu trabalhei tanto, mas eu fiz tanto. Na hora de dizer o nome, até disse o nome de todo mundo e não disse o meu nome. Mas Jesus registrou cada uma das tuas passadas. Você prefere ser necessitado aqui ou ser necessitado lá? Eu prefiro lá.
sobre esse espírito de servir a Deus, né? Sobre esse desejo de servir a Deus. E ainda no capítulo 2 do 2 Reis, a gente já vai chegar lá no capítulo 6. No capítulo de número 2 e no versículo 9, a Bíblia fala algo sobre a vida de Eliseu, que eu ainda quero estar trazendo aqui para os irmãos. 2,9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faço, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa perdida. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. 3 coisas aqui, bem rápidas, que eu queria trazer para os irmãos. Deus tem colocado no meu coração. A primeira, irmãos, é que o profeta tem um limite. Ele disse: pede o que quiser. Parece que não tem limite, né, irmão? É o que quiser. Então eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí o profeta olhou assim: mas peraí, não é bem assim não, tem um limite. Eu tenho uma certa autoridade, eu tenho uma certa confiança da parte de Deus, mas eu sei o meu limite. Então peraí, esse negócio que tu me pediu, primeira coisa, deixa eu te dizer, dura coisa tu pediste. Irmãos, às vezes a gente quer coisa tão dura, sabe? Porque eu queria estar ali à frente, no lugar, naquela posição. Aquela posição é para mim, eu queria estar ali. Irmãos, a gente nem sabe o que está querendo. Você acha que o profeta Elias estava brincando quando ele disse: dura coisa, rapaz? Você não pediu. Você pediu uma coisa dura, porque quando nós estamos embaixo, tudo é fácil, irmão. Mas é tão fácil, é só fazer assim, é só fazer de tal jeito, é só fazer assim, assado, é assim. Olha, irmão, na teoria é tão fácil, mas quando você chega naquela posição, sabe o que é que você vai dizer? É muito duro, é muito difícil. Irmão, às vezes, até para escolher uma roupa dá trabalho. Irmão, qual vai ser a cor da roupa? Aí a dirigente diz: não, esse ano vai ser verde. Irmão, aí começa: não, porque verde não sei o quê. Verde foi no ano de 1915. Não, mas porque verde é a cor da bandeira. E aí vai ficar parecendo negócio de jogo. E aí não sei o quê. Irmão, aparece tanta coisa para arrumar uma cor de roupa. Imagine com as coisas mais sérias. Mas tem gente que às vezes diz assim: como é bom, como é fácil, e às vezes é uma coisa tão dura. Primeira coisa que Elias explica: olha, o que você me pediu aí é muito duro. Mas tem uma coisa, eu vou deixar nas mãos da pessoa certa. Eu vou deixar nas mãos de Deus. Quem vai dizer sim ou não para você não sou eu, é Deus. Vamos fazer o seguinte: se você me ver quando eu subir, será feito. Se você não me ver quando eu subir, não será feito. É simples assim. Lançou sobre a autoridade de Deus, porque já não estava mais debaixo da sua autoridade. Mas irmão, mas não era servo de Elias, não servia a Elias, não era amigo de Elias, mas algumas coisas em nossa vida têm limite, irmãos. Há coisas que cabem a Deus e não cabe a mim e não cabe a você. Por isso tenha cuidado para não entrar no departamento divino, no departamento de Deus, no departamento dos céus. E saiba, eu e você tem limites. Elias era profeta, reconhecido e chamado por Deus, mas ele sabia o seu limite. Porção dobrada, ele estava se referindo aqui à continuidade, à liderança daquele ministério. Muito bem, a irmã já falou.
Às vezes pensamos que ele queria o poder dobrado do Espírito de Deus, e nós já temos o Espírito de Deus. Não existe isso de Espírito dobrado, não vai multiplicar o Espírito. Quem opera é o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo já é ter a totalidade de Deus possível na sua vida. Então não é, eu quero o poder dobrado. Não, o poder nunca vai estar em você, nunca vai ser seu. O poder é de Deus, a glória é de Deus, é o Espírito Santo que opera. Então aqui é uma linguagem apenas que explica a sucessão do ministério, e a sucessão do ministério não estava na mão de Elias, e Elias sabia disso muito bem. Elias sabia que quem escolhe é Deus, quem acha é Deus. Olha a palavra que li a princípio, que Eliseu foi o quê? Achado. É diferente, irmão. Ser achado é diferente de ser o quê? De ser colocado por vontade daquela pessoa. Não foi achado, ou seja, foi Deus quem disse para ele: é esse daí. Ou seja, ele nem pensava, nem imaginava, ele foi achado. Eu e você foi achado por Deus. Eu e você foi colocado por Deus. Às vezes alguém até nem imaginou, mas Deus quem colocou, Deus quem achou. E a Bíblia diz que indo eles e andando e falando, e aí a carruagem veio, separou os dois. Não foi a carruagem quem levou a Elias, Isso aqui eu comentei da outra vez. Não foi a carruagem que levou, mas apenas separou os dois. E um redemoinho levou a Elias, e Elias lançou a capa e recebeu a porção da parte do Senhor. O versículo 15 diz algo pelo qual eu queria já iniciar do texto que nós lemos a princípio, porque agora nós queremos falar do profeta, de uma outra característica do profeta. Falamos do profeta servidor, que servia a Deus nas coisas grandes e nas coisas pequenas, Era um homem que estava preparado para servir diante de coisas grandes, difíceis, mas também para resolver e servir diante de problemas e coisas simples do dia a dia. O machado que caiu na água, eu resolvo, não tem problema, A água que não está boa, eu vou lá consertar a água. A comida que deu errado, ele foi lá, consertou a comida. Ele estava pronto a servir nas coisas pequenas e estava pronto a servir nas coisas grandes, E às vezes nós temos que ter cuidado, porque fomos chamados para servir, não importa o tamanho do serviço, se é grande, se é pequeno, não existe isso diante de Deus. Tudo que a gente faz para Deus é importante, porque é necessário. Às vezes a gente quer ser a telha de cima, mas às vezes Deus quer que a gente seja o tijolo de baixo. Aí alguém diz assim: mas rapaz, o tijolo de baixo ninguém vê, a gente vê a telha, Mas sabe quem sustenta a telha, irmão? É o tijolo de baixo. Às vezes o seu serviço é mais importante do que aquele que aparece. Todo mundo olha: esse menino, como essa telha é bonita, como essa luz é bonita, como essa lâmpada é bonita, e só olha para cima. Duvido alguém olhar para baixo e dizer assim: menino, como aquele cantinho de parede é bonito. Ninguém diz, irmão, mas é que sustenta aquilo, está lá embaixo. E às vezes no rei explica, é assim: mas o círculo de oração, não sei o que, é o que sustenta. Mas não sei, é o que sustenta. Aí às vezes alguém pensa e não olha, mas às vezes o que sustenta é aquilo que não aparece. É aquilo que não está dia de domingo em eminência, mas é o que está sustentando, alimentando e fazendo com que Deus continue agindo e operando em nosso meio. E aí, aqui agora nós vamos falar do profeta com um outro perfil dele. Nós lemos lá, é a questão da pacificação. Aqui nós já entramos no tema. Pacificação. O profeta, ele também é um profeta pacificador. Hoje eu queria falar sobre esse tema, pacificação, Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, diz a Bíblia, bem conhecida dos irmãos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então veja a importância de nós, em um mundo de guerra, em um mundo onde a filosofia é uma filosofia de guerra, é uma filosofia onde se deve
mundo de tanta guerra, de tantos conflitos, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacificadores. Agora veja como esse profeta ensina isso. A partir do versículo 15 nós vemos o seguinte: vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Eliseu repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Versículo 16 diz assim: e lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, 2 Reis 2,16. E lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura de teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum monte ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os enviei. Não os enviei. Resposta do profeta. Versículo 17. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens e o procuraram 3 dias, porém não o... Irmãos, vejam só, o profeta sabia que Elias não ia ser achado, e ele já deu a resposta: olha, eu não enviei ninguém. Mas insistiram. Foi o que o profeta fez: vá. E o que é isso? Pacificação. É mais importante, irmãos, você estar em paz com o seu irmão do que você ter a razão. Mais importante. Às vezes queremos ter a razão. Não, mas o certo é assim. Aí outros: não, é assado, eu não sei como. Aí começa o conflito vai para lá, vai para cá, vai não sei para onde. Irmão, temos que aprender a ser pacificador. Às vezes nós saberemos o caminho certo, a forma certa, a maneira certa. A gente sabe que daquele jeito não é o melhor jeito, mas se for para perder o meu irmão, vá, faça. Você está certo. Se for o caso, até me perdoe. É assim, irmão, porque assim você será chamado filho de Deus. É melhor perder a razão do que a paz. Eu lembro, sabe, irmão? Eu lembro de um caso aonde dois judeus discutiram sobre alguma coisa e não chegaram a consenso algum. Discutiram. Aí foram no rabi, né? Chegou lá no rabi, o professor disse para ele: olha, aconteceu isso aqui. Aí ele falou: olha, Rabino Isaac, foi assim, explicou. Quando ele terminou, o Rabino disse: você está certo. Aí o senhor nem me ouviu. Aí ele: pode falar. Aí falou a versão, falou, totalmente contrária a versão. Aí quando ele terminou, aí ele olhou para ele: você está certo. Aí olhou um para o outro e disse: esse rabino está doido. Saíram os dois conversando e discutindo que o rabino não sabia de nada. E saíram os dois conversando, se uniram para falar do rabino. A esposa do rabino estava lá e disse assim: Isaac, meu filho, como pode? 2 homens com histórias tão antagônicas, diferentes uma da outra, e você disse que os dois estão certos? Isso não pode, meu filho. O rabino olhou para ela e disse: você está certo. É melhor perder a razão, irmão, e ganhar a paz. Seja um pacificador. A obra de Deus. Domingo passado foi interessante, porque estava dando a aula lá na escola pela Misericórdia. A gente coopera ali, ajudando, Lagoa Terminal. E um irmão, que até eu mesmo tinha convidado, ele veio e aí levantou uma questão polêmica e tal, e não sei o quê, e a aula todinha foi-se embora naquela questão. E porque eu dei toda a atenção necessária para aquele irmão. Aí alguma pessoa, muito amiga nossa, não entendeu, colega, aí perguntou: mas rapaz,
O senhor não pulou o tópico e ficou ali naquele negócio e a aula foi-se embora e não deu a lição? Por que o senhor fez isso? Eu disse assim: é melhor perder a lição e não perder o irmão. A lição a gente vê outro dia, mas o irmão depois para recuperar é um problema tão grande. Deixa o irmão falar. Aí, de tarde o irmão estava no evangelismo, à noite o irmão estava na igreja, ontem o irmão estava na igreja ajudando. Então, irmão, é melhor ganhar a paz, mesmo que você perca a razão. Então, Eliseu era um homem pacificador. Veja o que ele disse no versículo 18. Então, voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosse. Tem a hora certa, tem um momento certo de você dizer: eu não disse a você, eu não disse a você, minha filha, eu sabia. Ou seja, o profeta estava dizendo: eu não disse a você. Passaram 3 dias procurando Elias, se gastaram. Ai, irmão, só Deus sabe o que aqueles homens passou. Depois de 3 dias ele volta, cava uma banana e o profeta está lá só esperando. Mas eu não disse a vocês, irmão, vocês tiveram esse trabalho todo. Então essa é a postura, irmãos, de uma pessoa pacificadora, e nós temos que aprender isso na prática, porque às vezes, irmãos, falar aqui no microfone é tão fácil, mas a gente tem que aprender a colocar em prática no momento certo, irmão. É naquele momento da confusão. Aí você tem que dizer: olha, eu estou entendendo o senhor, eu estou entendendo a senhora e tal, vai dar certo, vamos orar. A gente faz qualquer coisa, irmãos, que traga paz. Versículo 19 diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada a essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais, e a terra é estéril. Ele disse: trazei um prato novo e põe nele sal, e trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, a autoridade e as habilidades que Deus me deu sempre devem ser utilizadas para trazer o que, irmãos? Pacificação, solução para os problemas, irmãos. Que adianta mostrar o problema e não trazer a solução? A gente tem que aprender a utilizar as nossas habilidades e os nossos talentos simplesmente para uma coisa: para trazer pacificação ao ambiente, para tornar o ambiente melhor. Será que as minhas ações estão trazendo pacificação ao ambiente ou não? Ou está trazendo desconforto? Por mais que sejam boas. Você sabia que havia palavras que Jesus não dizia aos discípulos em determinado momento, mas ele procurava o momento certo? Está lá em João capítulo 16. Eles têm muito ainda que nos falar, mas vós não estáis preparados para o... Mas tem gente que diz assim: não, mas tem que dizer a verdade. Irmãos, até a verdade tem na hora de dizer. Tem um momento, irmãos. Tem a verdade. Ai, irmão, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Mas tem que ser com sabedoria, meu amado. Tem que trazer paz. Agora, irmãos, eu sempre conseguirei ser um pacificador? Não, nem sempre, porque há momentos que não estará nas nossas mãos, né? Veja o que diz no versículo 23: então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam: sobe, Paulo, sobe, Paulo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então os justos saíram do bosque e despedaçaram 42
interpretação. Nesse texto, há um problema de dificuldade de interpretação, porque alguém diz assim, mas rapaz, porque o moço ia ali zombando, brincando. Esse profeta agora virou, amaldiçoou, né? Trouxe uma palavra de juízo, a ideia de amaldiçoar essa, trazer uma palavra de juízo, e Deus ainda mandou 2 ursas e matou 42 moços. E tem gente que olha assim e diz assim, não foi muito pesado não. Que homem pacificador é esse? Que logo nos manda uma palavra de juízo, porque um jovenzinho estava zombando e não foi. Pode ter certeza, não foi. Olha, se a gente olhar direitinho o texto, eu vou mostrar para vocês não rapidamente, para que versículo lá na frente, diz assim, então subiu dali a Betel. Ele estava indo para Betel. Betel era um lugar de idolatria. Naquele momento, Betel era o centro da idolatria. Não sei se as irmãs lembram daquela história que Deus levanta um homem de Deus, e o homem de Deus profetiza contra o altar, justamente em Betel. E aí o rei manda prender o homem de Deus, e a mão do rei dá um problema lá na mão do rei, fica mirrada, né? Seca, né? A tal ponto que o rei diz, não, ora o teu Deus. E aí o homem de Deus ora, o altar racha de cima a baixo, né? Betel é esse lugar. E Deus mandou o profeta para lá, e o profeta está indo para lá. Só que o que é que está acontecendo? É porque temos que prestar bem atenção ao texto. Assim, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade. Eram mais de 42, irmão. Saíram da cidade. Qual o intuito de. A Bíblia não diz a quantidade exata, mas era mais de 42, certamente. Porque qual era o intuito daqueles moços estarem seguindo aquele profeta a ponto de sair da cidade até um lugar deserto? Porque os ursos que saem dentro de um bosque, um lugar deserto. Ou seja, enquanto estava dentro da cidade, o profeta nada fez, né? O profeta ficou observando. Mas irmãos, a coisa foi ficando mais séria e mais grave, porque vários homens atrás do profeta, sem limite, a ponto de saírem da cidade. Você já pensou um monte de pessoas te seguindo. Enquanto está dentro da cidade, você vai andando, de repente você chega na BR, num lugar deserto, e aqueles homens tudo seguindo você, eles não estão bem intencionados. Deus não iria corroborar com uma palavra de imaturidade do profeta, com uma birra do profeta. Deus não ia corroborar com isso não, irmão. Não se tratava de uma brincadeira. Ai, irmão, era uma brincadeira boba, você vê, não. Havia um planejamento maligno ali para provavelmente até acabar com a vida do profeta. E aonde é que a gente vê isso? Veja só o que diz o texto. Preste bem atenção no texto. Saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe, vamos prestar atenção no que ele diz? Olha o que ele diz: sobe, calma. Sobe, calma. Quem foi que tinha subido, irmão? Elias. Quem Deus tinha subido em um redemoinho? Elias. E o que é que eles estão dizendo? Faz como Elias, porque se você não fizer, você está frente com a gente. Sobe, faz como o teu sucessor, porque se você não fizer como ele, a gente está até acompanhando. É uma palavra de ameaça, irmão. E o profeta percebe que o negócio está ficando sério e que já saiu da mão dele, mas até aquele foi pacificador, porque ele resistiu toda a cidade, esses homens atrás dele, zombando e escarnecendo e dizendo: sobe, calma, sobe, some, desaparece como Elias, porque senão a ideia é essa, irmão. E aí o profeta está resistindo, está fazendo a parte dele. Só que, versículo 24, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque. Eles estavam na cidade? Não, já tinham saído da cidade, já tinha bosque, um lugar deserto, irmão. E aí o profeta lançou a palavra de juízo, e diz a Bíblia que então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 presos. Ou seja, tinham mais, viu? Tinham mais. Será que é assim? Eu não sei. Será que era 80? Eu sei que se 42 já é assustador, imagine mais de 42. E tinha mais. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou
Faça a gentileza de ler esse versículo, Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 18. Se for possível, quando estiver em vós, tem paz com todos. Olha, tá vendo, irmão? Se for o quê? Possível. Quando tiver em quem? E se não tiver? Você vai poder fazer alguma coisa? Quando você puder, bem. Quando estiver em você, você abre a mão do seu lado. Agora você tem como abrir mão do outro? Não tem. Agora eu aprendo uma coisa, meus irmãos, aqui. Duas coisas eu aprendo. Primeira coisa, ele parou de caminhar porque estavam perseguindo ele? Não, irmão. Mas a perseguição não era grande, irmão. Mas a luta não era difícil. Mas o profeta parou. Ele continuou o seu quê? Caminho. Eu aprendo aqui, irmãos, que nós devemos continuar seguindo o nosso caminho. Deus tinha dado uma direção ao profeta, se levantou esses moços, o profeta continuou caminhando para o seu caminho. Continue caminhando, continue fazendo, continue realizando, continue na direção de Deus, independente da luta que se levante. Aleluia. Ai, irmãos, a luta está tão grande, vou parar a caminhada. Não pare, porque o profeta continuou o seu caminho. Outra coisa, o profeta discutiu com o jovem. O profeta lutou com 5 jovens, deu no em um e fez: não, irmão, não, está perseguindo? Jesus vem aqui. O Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. Jesus toma a frente. Jesus. O profeta entregou nas mãos de Deus. Ele usou aquilo que ele tinha. Como ele era um profeta e ele sabia que a sua palavra tinha o quê? Autoridade. Ele usou a ferramenta que tem. Se a tua ferramenta é o joelho, usa o teu joelho. O teu joelho tem autoridade diante do céu. E Deus vai ouvir a tua oração e vai resolver o problema. Ah, mas é 42, pode ser 185 mil, pode ser quantos forem, pode ser o que for. Deus está do lado daquele que está com ele. E você está com ele, fazendo a obra dele e a vontade dele. Deus está do lado de quem está com ele. Ou você pensa que Deus fica do lado de quem não tem razão? Outro dia eu conversava com alguém, e aí eu disse uma palavra que talvez muita gente não concorda. Mas eu não concordo, porque eu sei que é palavra verdadeira. E aí eu dizia assim: se minha esposa e minha filha, que é pequena, tem 9 anos, e entrar numa discórdia, ela esteja razão. Ela tenha razão. Porque se ela não tiver, eu não dou razão a quem não tem. Eu não dou. Ah, vou dar razão à minha esposa porque não sei o que, porque não sei o que. Não, meu irmão, sabe por quê? Eu estou ensinando a minha filha errado. Porque depois ela vai olhar assim, lá na frente: papai, mas o senhor deu razão, mãe, naquele dia e eu estava certo. Aí um dia minha filha disse assim: papai, o senhor não gosta de briga, e o senhor não gosta de discussão, mas o senhor estava discutindo com um irmão católico. O irmão, eu olhei para minha filha de 9 anos: eu perdoei papai, papai também estava defendendo a minha fé, dizendo para aquele irmão, com aquelas imagens, não, isso não é de Deus não, e não sei o que, e tal, e não sei o que, e o irmão também retrucando: não, mas isso não é de Deus, porque a Bíblia ensina assim, e a menina vendo. Aos meus olhos, eu estava certo, porque eu estava
Agora aqui no capítulo 6. Eita, irmãos, eu luto para chegar, não sei, né? Será que é para eu vir de novo outro dia? Eu chego lá, eu chego em nome de Jesus. Mas alguma coisa a gente vê aqui nesses minutos. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o teu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passagem por tal lugar, porque os filhos estão descendo para ali. Irmãos, é interessante demais essa história, porque o rei da Síria, que talvez tenha sido um dos 3 grandes maiores inimigos do povo de Deus, queria destruir o povo de Deus, o povo lá de Israel, né? E o interessante é porque ele articulou um plano de morte mesmo, uma emboscada, e não foi uma nem 2 vezes, mas toda vez Eliseu contava para o rei. Deus revelava a Eliseu e Eliseu contava para o rei. Agora, irmão, preste atenção como é que Eliseu fala com o rei. Porque Eliseu poderia dizer assim: olha, eles estão armando uma emboscada ali. Vocês fazem o seguinte: vocês armam uma emboscada primeiro, para quando ele chegar, aí pegar ele e acabar com eles e destruir eles. Ele poderia ou não poderia dar esse conselho? Poderia, irmão. Mas olha o conselho dele: guarda de passares ali. Ou seja, não vai para ali. E a Bíblia diz que por várias vezes é frustrado o plano de perseguição contra o povo do Senhor. Mas olha que interessante: Deus revela, mas olha como o profeta usa a revelação que Deus lhe dá, o discernimento que Deus lhe dá. Ele não usa para o mal, nem contra os seus inimigos, irmão. Agora imagine contra o seu irmão. Não se usa as habilidades, as revelações, os discernimentos que Deus nos dá. Não se usa para o mal, nem contra o nosso inimigo. A gente usa para o bem. Guarda de passares ali. Querem fazer o mal a você? Não passe por ali. Não vá para ali, não. Eu vi um testemunho muito forte de um pastor que ele, uma determinada feita, sabia de algumas situações de membros da sua igreja, e ele tinha outros líderes acima dele, e ele dizia, mas não tinha prova, e há muito tempo aquilo se vendia. Ele disse que um dia ele armou uma emboscada, ele foi atrás, né, com gente para bater foto, isso há muitos anos, né? Mas conseguiu máquina de foto, para bater foto, para fazer tudo, e aí ele conseguiu flagrar o negócio e bateu foto e tal, e não sei o que, e tinha as provas. E aí levou as provas para o líder principal, e marcou a reunião, o culto, para fazer o processo lá na igreja, e a igreja lutou de canto a canto, porque sabia que o negócio ia pegar fogo, e aí apresentou as provas e não sei o que, e aquelas meninas que praticavam aqueles atos ali, mas que estavam na igreja, tal, foram expulsas, foram punidas, e caíram no mundo, e se acabaram. Alguns anos depois, Deus tocou no coração desse pastor para visitar essas pessoas, essas duas jovens, a qual ele fez isso. Chegou na casa de uma, situação terrível, com vários filhos, envolvida com uma vida muito difícil, de droga, bebida, tantas coisas do mundo, né? E a outra também. E o que é que ele ouviu? Ele viu que aquelas jovens praticavam essas coisas, iam para a igreja, mas elas iam conversando, dizendo assim: um dia a gente vai deixar isso, um dia a gente vai deixar isso, um dia Jesus vai transformar a gente, um dia Deus vai transformar a gente, um dia Deus vai mudar a gente. Mas de certa forma, quando houve aquela situação premeditada para julgar daquela forma, aquelas pessoas se desviaram e saíram de vez totalmente da igreja e se afastaram totalmente de vez da igreja, e agora aquele homem estava com a sua consciência pesada. O que é que eu estou dizendo para os irmãos? Que temos que saber utilizar para o bem
deixa que Deus faça, quando a gente deixa que Deus realize, é diferente, irmão, de nós sermos essas pessoas que buscamos às vezes na falha do outro, ou no erro do outro, ou seja lá o que for. Eu só estou dando um exemplo. Tem coisas, irmãos, que nós temos que ter o quê? Sabedoria, para não se utilizar de alguma coisa, de um discernimento para o mal. É como o profeta poderia muito bem dizer: olha, vão passar por ali, armam uma emboscada e aí mata todo mundo e problema resolvido. Não, irmão. Ele resolveu pela paz. Ele foi um pacificador, que ele se guarde de passares por ali. Agora veja o que o texto diz. Veja o que o texto diz. Mas o homem, versículo 10: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Observe que o rei não foi influenciado para o mal. Observe que o rei enviou tropas para observar tão somente se aquilo realmente procedia ou não procedia. Mas o rei não foi aconselhado para o mal. Se esse rei fosse aconselhado para montar um acampamento superior e para matar aqueles homens ou exterminar aqueles homens, aquele rei teria feito, porque eles estavam numa grande vantagem, irmão. Mas ele não fez por um motivo. Ele não foi influenciado a isso. Ele foi influenciado a se livrar. Ele foi influenciado a se salvar. Ele foi influenciado a preservar a sua alma. A responsabilidade, irmãos, é individual. Temos que cuidar da nossa alma. Temos que cuidar de nós. Temos que nos guardar. Mas há coisas que não estão debaixo da minha e da tua responsabilidade, mas está debaixo da responsabilidade de Deus, está debaixo da responsabilidade do outro. Então use as coisas que Deus te dá com muita sabedoria do alto. E aqueles que não uma, nem duas, nem três vezes, aqueles homens foram salvos pela revelação, pela palavra do profeta. E eu encerro aqui dizendo uma coisa, irmão: o poder de Deus na minha e na tua vida não tem limites. Ah, não, Deus livrou uma vez. Não, irmão. Ah, não, Deus livrou. Deus só pode livrar duas vezes. Na segunda, Deus já não livra, irmão. Você tem que dar seu jeito. Não, irmão. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. O meu Deus e o teu Deus tem poder ilimitado na minha e na tua vida para nos livrar, para nos guiar. Ali não se tratava somente de livrar, não, irmão. Tratava também de guiar, de mostrar o caminho certo, de mostrar a direção certa. A direção de Deus na minha vida e na tua vida é ilimitada. O inimigo vem pelo lado, Deus livra. Ele vem pelo outro, Deus livra. Ele pode vir por 7 caminhos, mas Deus nos livrará e Ele nos dirá da nossa presença pelo caminho que Ele veio. E o Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Eu lembro que alguns dias atrás eu estava no ciclo de oração, trazendo uma palavra, e eu me lembro que eu falava sobre livramento. Eu até lembro a palavra que eu estava dizendo naquela ocasião, e eu dizia assim que às vezes a gente pensa que Deus ganha do inimigo aos 45 do segundo tempo, já no último instante, tipo assim: olha, eu estava para cair num abismo, mas Deus chegou no último momento e me livrou. E eu dizia para os irmãos: não é assim não. O poder de Deus é incomparável com o poder do inimigo. O inimigo pode armar uma, duas, três, quantas ciladas ele quiser, a gente não cai em nenhuma, porque Deus nos livra e o poder de Deus é ilimitado. O inimigo pode armar cilada para mim, para você, de manhã, de tarde, de noite, o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Ele pode armar quantas ciladas ele quiser. Eu e você não caem em uma, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. E eu dava essa palavra. Irmãos, quando eu chego em casa,
e eu esqueci de ligar o celular, eu desligo, já desliguei quando ligando o celular, e tirando para não chega nada, nem mensagem, nem ligação, não chega nada, aqui está todo, só está ligado para eu ver a hora para não levar o caramba. Mas veja só, quando eu chego em casa, irmãos, eu esqueci de ligar no caminho. Quando eu chego em casa, a minha cunhada mora de lado da minha casa, um aperreio na janela e disse: Marcos, tu estava onde? Eu estava na igreja. Olha, liga para tua mãe que tua mãe está aperreada e tal. Eu disse: misericórdia, o que foi que houve? Elas não estão vendo, não, está passando na televisão. Isso foi outro dia, outros dias aí atrás. Faz tanto tempo assim não. Eu disse: meu Deus do céu, o que foi que houve? Aí eu já botei o carro, já fiquei vendo ali a televisão, uma reportagem, um negócio, e já vou ligando para minha mãe, e minha mãe chorando, e eu disse: mãe, o que foi? Ela disse: meu filho, graças a Deus que você está bem. Eu disse: misericórdia, o que foi que houve, Jesus? Quem já estava ficando aperreado era eu. Aí quando eu entro, está lá a reportagem na televisão, minha filha tem 9 anos agora, na época tinha 8, me abraça, começa a chorar, e diz: papai, ainda bem que o senhor está bem, o senhor está bem, graças a Deus. E chorando, chorou tanto. Eu disse: meu Jesus, quando eu vou ver a reportagem lá no meu trabalho, na sala que eu trabalho, o camarada entrou, saiu atirando em todo mundo que estava lá. Um morreu na hora, outro foi socorrido. Vocês não viram, passou a televisão aí, né? Policial que entrou, matou os outros. Foi, não é na sala que eu trabalho. Mas nesse dia eu estava de folga, para a glória de Deus, pegando a palavra do Senhor. E Deus dando livramento. Deus dá livramento que a gente nem sabe, irmão. Ele livra da cova. Porque minha filha disse assim, sabe? Mas papai, se o senhor estivesse lá, o senhor tinha morrido. E eu disse: não, minha filha, morria não. Porque lá também tinha um crente, e a arma não atingiu ele, porque Deus livrou ele lá dentro da sala, no rolo, no furacão. Deus livrou. Deus livra da cova, e Deus livra da cova. Tem livramento que você passa no meio da turbulência, mas você não passa só não. Deus está contigo. Aí a seta vem, Jeová vai para lá, aí vem a outra, Jeová vai para cá, aí Deus se bota na frente e não chega nada em você, e nada chega em você, porque Deus também livra no meio da cova, no meio da turbulência. Deus também livra, irmão. Na turbulência, leão faz jejum. Na turbulência, tempestade se acalma. Na turbulência, irmãos, com uma palavra Deus resolve o problema, porque Ele tira também e livra também na turbulência. Se Ele quiser, Ele é poderoso para livrar até da turbulência. Depois você, às vezes, quando Ele quer e permite, você fica somente sabendo. Eu fiquei só sabendo e glorificando a Deus, porque grande foi o livramento, mas o que estava lá, Deus livrou do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Porque o poder de Deus é ilimitado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Ah, Deus só livra se for de 10, de 20 Deus já não livra. Não, irmão, é ilimitado. 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua direita, você não será atingido. O poder de Deus é ilimitado. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eles foram salvos, porque Deus revelou ao seu servo, e o seu servo, de maneira pacificadora, disse: não vá por ali, não faça assim. Use o que Deus te dá com sabedoria de pacificação. Se não for de pacificação, não é de Deus. Para trazer guerra, não é de Deus. Para colocar fora, irmãos, tenham cuidado. Deixe que Deus faça, para depois eu e você não se arrepender do que nós estamos fazendo.
Deus nos ensinou. Enquanto estiver em nós, andar em paz. Deixe que Deus faça. Deixe que Deus tire. Deixe que Deus realize. Deixe que Deus faça. Ande em paz e seja um promotor da paz. Enquanto estiver em mim, enquanto estiver em você, bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Entre a razão e a paz, escolha a paz. Entre a razão e a comunhão, escolha a comunhão. Entre o estar certo e a harmonia, escolha a harmonia. Às vezes eu estou com a esposa dentro do carro e ela usa de sabedoria, e às vezes eu digo, é por aqui. Ela, não, meu filho, é por ali. Não, minha filha, eu sei, é por aqui. Aí quando vê, irmão, não é por onde ela diz. Mas ela usa de sabedoria, irmão. Ela usa de sabedoria. Já pensou ela depois? Eu não disse, meu filho, que era por ali. Ela não faz isso, ela diz assim, não, é porque essa rua é tão parecida. Aí ela ouve uma coisa que talvez eu acho que é melhor do que eu te amo. Você estava certo. Não é? Talvez seja mais empolgante do que eu te amo. Você estava certo. Porque usou de sabedoria, irmão. Já pensou? Eu não disse a você, rapaz, que era por ali. Você é teimoso, você é isso. Não. Entre a paz, entre a harmonia e a razão, escolha a harmonia, escolha a paz, escolha o caminho da pacificação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.